somente crer, tudo é possível. Quantas vezes já te disse o Senhor, somente crer, tudo é possível. Você tem uma boa oportunidade hoje para crer. Creia e verás a glória de Deus. Você pode deixar o anjo do Senhor passear agora? Você pode chamá-lo aí? Se você chamá-lo, ele virá. Se você pedir, a unção vem. Ele passa entre os bancos. Ele começa a tocar. Ele já está aqui. Seria impossível ele não estar aqui. Ele está aqui. Sinta a presença dele. Não precisa ninguém te empurrar. Não precisa ninguém te incentivar agora. É você e ele. É você e ele agora. É você e ele agora. É você e ele. Ele está aqui nesse momento. Oh Deus Pai, viemos aqui para adorar a Ti, Senhor. Viemos aqui para exaltar o Teu nome, Pai. Não viemos aqui para ser vistos, não viemos aqui para ser ouvidos, não viemos aqui, Pai, com nenhum outro objetivo senão adorar ao Senhor, Deus. Não viemos aqui apenas para assistir algumas pessoas cantando, ou mesmo ouvir e ver o pregador trazendo o seu discurso, mas viemos aqui para ser verdadeiros adoradores, Senhor. Precisamos disso nessa noite, Pai. Deus, se temos encontrado graça ante os olhos do Senhor, pedimos ao Senhor que nos fale nessa noite, Pai. Que não saia ninguém daqui nessa noite sem ser tocado pela Tua glória, sem sentir a Tua presença, Pai. Que o Senhor possa passear através da palavra dentro deste auditório, Deus. Que os enfermos, se porventura houver, saiam curados em nome de Jesus Cristo. Se porventura entrou alguém triste, amargurado, Deus, que seja solucionado estes problemas, Pai. Nós queremos ver este Teu tão grande povo voltar para casa dizendo glórias, voltar para casa Te exaltando, voltar para casa dizendo: o Senhor falou conosco, o Senhor nos abençoou. Deus, este é o nosso sentimento, Pai, e que o Teu nome seja engrandecido e louvado, e convém que nós possamos nos diminuir, Pai, e o Senhor crescer. Vem, fale conosco, que nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Podeis assentar por alguns poucos minutos. Quero externar a minha gratidão a Deus por poder estar com vocês. A primeira vez aqui na cidade de Chapecó, juntamente pastor Febrônio, pastor Daniel, os demais ministros. Deus vos abençoe e nós ficamos gratos, muito gratos a Deus pela oportunidade. Só estranhamos muito o frio, né? Se eu pudesse pedir um favor, pastor Febrônio, sempre será um prazer estar em Chapecó participando dos encontros, mas na ocasião do frio é doído, viu? Mineiro, quando chega na região do sul, encontra o frio, especialmente ontem, hoje está melhor, né? Eu ouvi o moço ali da lanchonete dizendo que estava dando 1 grau ontem, na hora que terminou o culto. Eu fiquei pensando comigo, mineiro, quando encontra um frio desse, costuma dar defeito, irmão. Porque
Se der defeito, vocês não reparam, não. Mineiro num freio desse acostuma a dar defeito. Quando está frio demais para nós, lá é 14 graus. Nós estamos morrendo de frio lá com 14 graus, né? Agora foi um choque, né? Mas a gente espera, nós esperamos que possamos ser aquecidos pela presença do Espírito de Deus. Eu brinquei um dia que eu fui lá no pastor Valdir, estava muito frio lá também. Aí eu disse para ele, falei, pastor Valdir, mineiro quando encontra esse frio, fica igual carro a álcool e carro velho. Já viu o carro quando está bem velho e a álcool? É difícil de funcionar, irmão. Tem que empurrar, tem que dar tranco. Depois que funciona, você tem que esperar esquentar ainda, porque vai engasgando. Faz um pouquinho de raiva, né? Carro a álcool, quando está velho, faz um pouquinho de raiva. E eu fiquei me sentindo assim. Eu falei, meu Deus, agora até esquentar, até aquecer, né? Mas quando aquece, vai embora. Quando aquece, vai embora. E nós esquecemos o frio, nós esquecemos os problemas, nós esquecemos o cansaço, nós esquecemos todos os obstáculos. É dessa maneira. Eu tenho o costume de dizer que o pior lugar para se estar é na igreja. Parece um contraste, né? Um paradoxo, né? O pior lugar para se estar é na igreja, quando você não está sentindo a presença de Deus, não se imbui, não entra naquele culto. Agora, quando você entra no Espírito e você então passa a ser aquele culto, é o melhor lugar para se estar. E aí não existe nenhum outro lugar na terra para se encontrar, a não ser na casa de Deus, na presença do Senhor. Mas se Deus não estiver presente, se você não entra no Espírito, se você não fala assim, ó, eu sou parte do culto, eu vim aqui para cultuar, eu não vim aqui para ser um mero espectador da glória de Deus, eu vim aqui para entrar na glória de Deus. Eu quero participar, eu quero entrar, eu quero ser envolvido, eu quero adorar. Eu não vim aqui para ver pessoas adorando, eu quero adorar ao meu Deus. Aí pronto, aí você não sente frio, aí você esquece o cansaço, aí você esquece enfermidade, aí você esquece problema financeiro, aí você esquece que teve que pedir dinheiro emprestado para vir, veio com pouco dinheiro, veio dependendo de favor, aí você esquece tudo. E quando você volta dizendo assim, eu tive um encontro com Deus. Aí você volta dizendo assim, foi difícil, mas valeu a pena. Você tem que fazer. Agora estamos todos nós responsabilizados. Você, eu, nós temos que fazer. Não é o pastor Bruno, pastor Wesley, pastor Daniel, pastor Febrônio, nenhum, não é ninguém individualmente falando. Nós todos, coletivamente, como um corpo, temos que fazer valer a pena. Quem faz valer a pena é você. A intensidade como que você envolve, a expectativa como que você vem, o quanto que você ora aí dizendo, Deus, fala alguma coisa para mim. Senhor, eu vim com um problema, eu vim com uma dificuldade que ninguém sabe, Senhor. Mas nesse momento eu venho em oração pedindo, Deus, se eu tenho encontrado graça aos teus olhos, usa os lábios do pregador e que alguma palavra seja direcionada à minha alma, que eu possa ouvir algo de ti, que eu volte mudado, que eu volte abençoado. Então é você, a intensidade como que você se envolve é que fará valer a pena. Eu tenho o costume de dizer que a vida aqui passa muito rápido, e 70, 80 anos para um homem viver, em comparar com a dimensão do mar, do universo, da eternidade, nem se fala, é muito insignificante. Estala o dedo e tudo já passou. Você é novo hoje e amanhã
está velho e daqui a pouco você está despedindo da terra. E eu costumo dizer, e então? Como você viveu os seus dias aqui? Valeu a pena? O que você fez? Valeu a pena? Então nós temos que fazer esse culto, este encontro, esta ocasião valer a pena. E espero que Eclesiastes 8, verso 3, pastor Daniel, seja bem genuíno, bem verdadeiro hoje. Não te apresses em sair da presença dEle. Nós cremos que Ele está aqui. Que Deus abençoe aqueles irmãos que não me conhecem. Pastor Bruno, da cidade de Passos. Um irmão me perguntou ali, de onde o senhor veio? Onde o senhor começou? Eu fui nascido e criado em Belo Horizonte, congreguei junto com o pastor Vanderlei Pereira Lemos por 17 anos, e então a graça de Deus me confiou um ministério, e ali nós estamos hoje residindo na cidade de Passos, 360 quilômetros da capital, 360 quilômetros de Belo Horizonte, trabalhando ali uma parte do corpo de Cristo, né? Como já foi apresentado, temos alguns irmãos aqui também que nos acompanham. Mas vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Louvado seja Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Eu vinha pensando falar sobre Davi, e eu orei, e eu disse, Senhor, o que tu queres que eu fale? E buscava uma palavra para falar. E Davi não saía da minha mente. Davi estava constantemente nas minhas meditações quando eu pensava neste encontro. E acredito que o nome do encontro, o homem da tipologia que foi usado neste encontro para nos abençoar foi Davi. Pastor Wesley foi usado por Deus ontem, falou sobre Davi. Primeira coisa, eu me assentei ali e perguntei para Deus assim, Senhor, eu falo ou não sobre Davi? Aí o irmão abriu o culto cantando, como o rei Davi. Aí eu falei, bem, já falou alguma coisa de Davi, me dá um sinal, Senhor. Aí daqui a pouco o pastor Wesley vem aqui, lê a Bíblia e fala de Davi, e prega sobre Davi. Aí quando é hoje, o pastor Febrônio vem aqui fazendo um resumo da mensagem de ontem, e considera mais um pouco sobre Davi. E daqui a pouco vem mais um hino falando de Davi, e eu pensei, bem, tudo é Davi, vamos deixar Davi, né? Vamos deixar Davi continuar aqui em nosso culto, porque acredito que é propósito de Deus. Nós nunca absolvemos tanto de um personagem, de um texto na Bíblia, a ponto de que não tenha mais, ele é uma fonte inesgotável. Sempre há mais jorrando daquela rocha, daquela fonte. Creio que Deus falará alguma coisa conosco. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? Disse-lhe Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aqui você já encontra dois obstáculos para o homem ser abençoado. Primeiro, ele é defeituoso. Segundo, ele mora em Lodebar. Então mandou o rei Davi
E tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul, e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Meu Deus e meu Pai, nesta noite sagrada para nós, Senhor, noite de encontro contigo, eu venho te pedir graça e misericórdia, Deus. Venho te pedir que use a minha mente, Deus. Use o meu corpo, use o meu espírito, use a minha voz, para que os teus filhos não saiam decepcionados, frustrados, mas saiam abençoados, Deus. Deus, não estamos confiados em homens, não estamos confiados em carros, não estamos confiados em dinheiro, não estamos confiados em influência, em popularidade, porque todas essas coisas devem falhar, Pai, mas Tu não podes falhar. Tu nunca falhastes, meu Deus. Portanto, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós rogamos a Ti. Venha, Deus, e pregue para nós nessa noite, Senhor. Porque se o Senhor pregar para nós nessa noite, sairemos daqui completamente restaurados, abençoados, mudados. Levaremos coisas proveitosas que realmente farão efeito em nossa vida, Senhor, durante toda a nossa caminhada. Sairemos daqui marcados, Deus, com uma marca que nos acompanhará pelo resto dos nossos dias. Basta o Senhor querer, Deus, basta o Senhor fazer. Portanto, me entrego a Ti juntamente com a igreja, juntamente com estes ministros, e pedimos aos céus que possam descer, aos anjos que possam passear, aos serafins e querubins que possam fazer parte do nosso culto, Pai. Deus, aqueles que estão ao redor do país pela internet, abençoa-os também de alguma maneira, Senhor. Rogamos por todos estes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Pai. Mas quando eu leio a história de Davi, quando começo a observar os detalhes, e às vezes pequenos detalhes fazem grande diferença, quando eu começo a ver, desde a mocidade de Davi até a sua velhice, Davi disse: eu fui moço, hoje sou velho. Então, quando você toma a mocidade de Davi e acompanha até a velhice, eu acredito que não tem como um cristão se emocionar lendo a história de Davi. Não tem como um cristão não tirar profundas lições
que lhe acompanharão pelo resto dos seus dias na terra, se você olhar com carinho, olhar com sensibilidade para o rei Davi, olhar para o menino Davi, subindo as montanhas, apacentando as ovelhas, olhar para o menino Davi, jogando pedra nas rochas, olhar para o menino Davi até então, tomando água do riacho, cuidando das suas ovelhinhas, brincando com elas, porque menino brinca, porque menino corre, menino desce, menino sobe montanha. E quando você olha para Davi, desde a sua meninice, você logo consegue ver Davi também em sua vida. Por que eu disse Davi em sua vida? Você, quando olha estes textos, olha estes livros, especialmente esses 18 primeiros capítulos de 2 Samuel, você, em algum momento da história de Davi, você vai se encontrar. Ou você vai se encontrar em desprezo em algum momento, você vai se encontrar sendo perseguido em algum momento, você vai se encontrar humilhado, desacreditado em algum momento, você também vai se encontrar também em algum momento sendo ascendido, sendo levantado, sendo aclamado também. Não tem como. A história de Davi, ela se repete na vida dos verdadeiros cristãos. Mas a história de Davi não foi só marcada de glória, não foi só marcada de sucesso, não foi só marcada de riachos e de montanhas, não foi só marcado de aclamação, não foi só marcado de muitos amigos. Não, a história de Davi também foi marcada de tristeza, foi marcada de humilhação. Eu acho interessante que Davi foi um homem, poderíamos dizer assim, perfeito para nós durante esses 3 dias aqui. Ainda hoje conversávamos ali, eu e o irmão Mateus, e ele me disse que o profeta Miqueias havia dito no seu livro que o Senhor requer, que o Senhor, Ele exige, o Senhor, Ele pede essas 3 coisas. Ele pede que você seja justo, Ele pede que você ame a misericórdia, e Ele pede que você seja humilde. E logo quando ele me citou esse verso, eu lembrei de Davi, porque quando você olha para Davi, você vê que Davi era justo, mas você vê que Davi também amava a misericórdia. Às vezes um homem justo, ele acaba sendo duro, às vezes para muitos ele acaba exagerando em alguma coisa. Um homem justo muitas vezes quer fazer justiça também. Porém Davi era um homem equilibrado, porque ele teve essas 3 coisas. Davi, ele tinha a justiça, mas Davi tinha o amor à misericórdia. Para quê? Para dosar a sua justiça. E Davi também tinha a humildade, um homem justo, um homem que amava a misericórdia e um homem que tinha humildade. Essas coisas marcaram a trajetória, marcaram a vida de Davi. Acho interessante que quando Davi ainda era menino, você percebe que desde a sua infância, e na infância às vezes as crianças acabam tendo alguns traumas. Na infância, às vezes, adolescentes acabam tendo alguns traumas. Às vezes, naquela idade de memorizar, naquela idade de pegar exemplo, naquela idade de aprender, nós encontramos que ali às vezes os pais, ali às vezes os amigos, ali às vezes, quem sabe a igreja, por um motivo ou outro, acaba pecando, acaba falhando, acaba causando um trauma, acaba colocando uma marca que nunca mais sai da vida daquela criança. Quantas crianças crescem vendo pais brigando? Quantos filhos crescem vendo o marido dormindo num quarto, a mulher dormindo no outro quarto? Quantos filhos crescem dentro de suas casas, como cresceram os pais daqueles 42 meninos que riram da calvície de Eliseu? Quantos filhos crescem dentro de casa, assistindo seus pais, falando mal, quem sabe, dos diáconos da igreja, quem sabe do ministério, quem sabe do pastor? Ele não está preservando os filhos dele, ele já está pondo traumas, e ele fará os filhos dele viver alguma consequência, devido à insensatez daqueles pais velhos. É uma idade, a infância, a adolescência, a juventude, quando nós
precisamos de dar mais atenção, precisamos de nos resguardar mais, precisamos de tomar mais cuidado com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Muitas vezes há crianças, há adolescentes, jovens entre nós, e às vezes eles têm tudo para serem renegados. Eles têm tudo para se tornarem criminosos, eles têm tudo para morrerem jovens, eles têm tudo para terem casamentos fracassados, eles têm tudo para não serem verdadeiros cristãos. E o profeta disse: por causa dos seus pais. Quantos jovens têm o seu futuro, a sua vida? Quantos jovens têm o seu sonho frustrado? Por quê? Porque não teve um pai, porque não teve uma mãe. E no livro de Provérbios a Bíblia diz: ensina o teu jovem, vamos dizer assim, ensina a tua criança, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque quando ele estiver velho, ele não esquecerá deste caminho. E eu acredito que é isso que nós estamos tentando fazer. Muitos de nós já erramos, já pecamos, mas temos a humildade de colocar a nossa cara no altar e dizer: Deus, eu pequei na criação dos meus filhos, Deus, eu deixei a desejar em algum lugar, Deus, mas eu reconheço e agora não vou medir esforços para ele ser mudado, para ele ser transformado. Idade, você vê então aquelas 42 crianças rindo de Eliseu, e daqui a pouco você vê Deus derramando o juízo através da ursa, e a ursa devora, mata 42 crianças de uma vez só, porque os seus pais não lhe ensinaram. Eu costumo dizer, culto de jovens, encontro de jovens, nós deveríamos ter a presença de todos os pais, porque muitas vezes os pais precisariam de ouvir muito mais do que os seus filhos. Muitas vezes os filhos estão com a guarda quebrada, muitas vezes os filhos estão conversando gíria demais, muitas vezes eles são levianos demais, por causa do espírito o qual os pais cultivam dentro de casa. Não tem como fugir disso, isso é uma realidade. Isto é uma grande verdade, e o melhor que nós podemos fazer é encarar a verdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade sobre criação de filhos, conhecereis a verdade sobre os requisitos de Deus para estabelecer uma família perfeita, conhecereis a verdade para então ver o que significa ser um homem, ser um jovem, ser um marido, ser uma esposa segundo o coração de Deus. E quando você conhece a verdade, Jesus disse, ela vai te livrar. Vai te livrar de ser um criminoso, vai te livrar de ser um bêbado, vai te livrar de um dia destes estar preso dentro de a casa de uma casa de detenção, vai te livrar, quem sabe, de um divórcio, vai te livrar de tantas coisas. Conhecereis a verdade, e a verdade mudará a sua história. Oh, aleluias! E quando eu olho então para Davi, eu começo a olhar a infância de Davi. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser um jovem revoltado, tinha tudo para ser um jovem amargurado. Mas por quê, pastor? Ele era Davi, filho de Jessé, era uma casa de adoradores, era uma casa de religiosos, era uma casa de crentes da mensagem, era uma casa que servia ao Deus de Israel, era sim, mas eles não estavam guardando o princípio do respeito pela criança, pelo menino, pelo pequeno Davi. Por que não estavam guardando? Porque o tratavam de uma maneira diferente. Como foi citado aqui ontem, você encontra isso no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 18, quando Deus olhou para Saul e viu que Saul estava caído, viu que Saul havia se apostatado, viu que Saul iria guiar Israel para o caminho errado, viu que Saul seria a porta da derrota, a porta do fracasso para Israel. Então você percebe que Deus disse a Samuel: Samuel, eu já rejeitei a Saul, até quando você terá piedade, misericórdia dele? Deus olhou e disse: Samuel, agora mesmo desce à casa de Jessé, escolhe ali um menino e unge ele como rei. Desce à casa de Jessé, escolhe ali um homem, de lá eu vou tirar um rei.
E aí você encontra então o profeta Samuel descendo a casa de Jessé. E quando ele chega ali, havia um menino ali, mas era tratado com diferença. Ele era o mais novo. Normalmente o mais novo é o caçulinha, todo mundo dá mais atenção para ele. Mas na casa de Jessé o quadro era diferente. O mais novo não tinha valor. O mais novo não tinha importância. O mais novo não tinha a atenção como deveria ter dos seus pais. O mais novo andava pelas montanhas e o pai não estava nem preocupando se leão ou urso havia devorado ele. Automaticamente deveria ser o mais protegido e era aquele que estava mais desguarnecido, mais exposto ao perigo. E aí então você vai seguindo a história, e quando a Bíblia diz que Samuel chega à casa de Jessé, Jessé fica apavorado e disse: é a tua visita de paz? Ele disse: sim, a minha visita é de paz. O Senhor me pediu para vir aqui e escolher um dos teus filhos para ser rei em Israel. Quem sabe Jessé naquela hora quase falou em línguas e disse: Deus olhou para nossa casa, só pode ser o primogênito. Vamos mandar o primogênito passar, vamos mandar ele porque ele tem o ombro erguido, a cabeça erguida, ele é habilidoso, ele é o mais forte, eu o preparei para isso. E daqui a pouco, quando ele passa, Samuel até vê que ele tem aparência de rei, rosto de rei, voz de rei. Porém o profeta pregou a mensagem paradoxos. Paradoxo é aquilo que parece ser, mas não é. O primeiro passou, parecia ser rei, mas o paradoxo começou. Parece ser, mas não é. Assim também é a vida dos eleitos. Às vezes não parecemos ser eleitos quando olhamos para a dimensão da mensagem, quando olhamos para o poder que está escondido nesta mensagem. Podemos às vezes não parecer, mas paradoxo é isso. Você pode parecer não ser eleito, mas é um eleito. Você pode parecer não ser rainha, esposa de rei, mas tu és a rainha, a esposa do rei dos reis, Senhor dos senhores. E agora começou o paradoxo na casa de Jessé. Passou o primeiro e Jessé ficou sem entender, porque Deus disse: passa direto. Parece ser ele, mas não é ele. Eu vejo muita soberba nele, eu vejo muito orgulho nele. Eu vejo muita vaidade nele, eu vejo muita pompa nele, eu vejo muito floreio na vida dele, eu vejo que tem algo maquiado na vida dele. Oh, meu Deus! Bem, eu não entendi a mensagem de Samuel, mas talvez Deus tenha escolhido o segundo, que o segundo é tão bom quanto. É um pouquinho mais baixo, mas também é habilidoso, também é bom, tem aparência de ser. Ele fez doutorado, ele estudou autoajuda, ele leu isso, ele leu aquilo, ele se preparou, ele interpreta bem as coisas, ele parece ser rei. Eu acho que ele vai saber lidar com o trono. Eu acho que ele vai saber lidar com a fama, com a glória e com os aplausos de Israel. E daqui a pouco entra o segundo, e quando o segundo entra, o profeta disse, deve ser esse, são inferências. E quando ele vem passando, Samuel pega o chifre e pensa assim: só pode ser esse, porque daqui para trás vai só diminuindo. Daqui para trás vai aparecendo os menos capacitados. Ele me mostrou o que ele tinha de melhor. Provavelmente esteja no entremeio desses 8 que ele tem, provavelmente seja no máximo o terceiro ou o quarto, deve parar no meio, porque daqui para lá é só a ralé, é só os pequenos, é só os que não têm valor, é só os desprezados, é só os que não têm porte físico, é só os que não têm habilidade para assumir o cargo de rei em Israel. Vai dando glória, enquanto eu estou pregando, vai dando glória, porque Deus fará algo aqui nessa noite. E quando ele, quem sabe, pega o chifre para ungir o segundo, Deus fala assim, fala para ele passar direto. Eu não quero nem olhar para ele, porque eu sei quem eu tenho escolhido. Eu amo os meus eleitos, e ninguém tomará o lugar dos meus eleitos.
ninguém ocupará o lugar deles em minha presença. Isto era paradoxo na casa de Jessé, paradoxo na igreja de Jessé, paradoxo no culto para selecionar quem seria o rei. Jessé, o Senhor me disse que não é este. Ele acabou de me dizer que conhece cada um dos seus eleitos e que o nome deles estão escrito na palma de suas mãos. Ele acabou de me dizer que o rei vai sair daqui, porém, não adianta você querer escolher e eu querer escolher, porque o rei foi eleito desde antes da fundação do mundo. Quem Deus viu no céu, vai estar lá. Quem Deus viu no rapto, vai estar lá. Eleitos desde antes da fundação do mundo. Manda passar o quarto, Deus diz, não é o quarto. Manda passar o quinto, não é o quinto. Manda passar o sexto, também não é. Então agora manda passar o sétimo. E aí Jessé pensa, as possibilidades esgotam no sétimo. Tudo termina no 7. O ciclo é 7. Só pode ser o meu sétimo filho. Depois você leia. A Bíblia diz que depois que passou o sétimo, Deus disse a Jessé, também não é esse. Jessé olha e diz assim, Samuel olha e diz, Jessé, mas o Senhor não me disse nada. E Deus não se engana. Deus não erra. A palavra do Senhor não volta vazia. Ele me disse que eu não sairia daqui sem escolher um rei. E daqui a pouco, Jessé com o olhar esmurecido, Jessé lembra que havia um menino nascido na sua casa, ruivo, sardento, quase próximo, quem sabe, de ser um defeituoso e a vergonha da casa. Muito embora para Deus ele era formoso, a Bíblia diz que o ruivinho era formoso. Às vezes o que é feio para o mundo é formoso para Deus. Por isso que aqui está o povo mais bonito da face da terra. E daqui a pouco, lá vem chegando o pequeno Davi. Jessé, aonde está? Tem mais alguém? Ele diz, tem um porém. Há tantos porém em nossa vida. Ei menina, ei menino, tem tantos porém em tua vida. Tem tantos porém às vezes, para que não suceda aquilo que é vontade perfeita de Deus em nossas vidas. Há tantos poréns, há tantos porquês, há tantos mas. E Jessé esmurecido diz, tem um porém, ovelha tem que ir para o campo cedo. Ele é o primeiro a levantar e nós não vimos ele hoje. Ele sai na frente de todo mundo para o campo. E nós não vimos ele. E normalmente ele fecha as ovelhas no curral e depois que ele vem para casa. Então ele é o primeiro a sair e o último a chegar. É um menino diferente, ele está meio isolado. Ele está meio separado de tudo, meio separado de todos. Ele está muito no cantinho dele. Por quê? Porque vocês trataram ele diferente, colocaram ele no cantinho dele. E lá está ele, trabalhando. Então Jessé disse, espera um pouquinho, ele deve estar chegando por aí, é horário dele chegar mesmo. Daqui a pouco o menino chega, não estava bem vestido para se apresentar diante do profeta e ser escolhido rei. Daqui a pouco o menino chega e o que ele tinha em si era roupa de pastor. O cheiro que ele tinha era de ovelha. O cheiro que ele tinha era de homem do campo trabalhador. Tinha cheiro de ovelha, já dá para ver que era um homem que Deus amava. Tinha cheiro do campo, já dá para ver que era um homem que Deus amava. Não tinha cheiro de moda, não tinha cheiro de pecado, não tinha cheiro de motéis, não tinha cheiro de pornografia. Ele tinha o cheiro de Deus nele. E há pessoas que não suportam o cheiro de Deus. E quando Davi chega, ele vê que tem visita em casa, e ele fica acanhado, quem sabe com vergonha de entrar. Porque a roupa estava suja de estrumes de ovelha. Era roupa de bater a semana toda. E ele fica constrangido de entrar. E eles escutam um barulho dele lá fora e diz, ele chegou, mas ele deve estar sem jeito de entrar.
O menino é magrinho, o menino é manchado, o menino não tem roupa de rei, ele não sabe como se apresentar ao rei, ao profeta. Mas daqui a pouco, Samuel sente o cheiro. Samuel era profeta. Samuel sabe o que é ovelha, profeta sabe o que é ovelha. Samuel sente o cheiro. Cheiro diferente. Não tem cheiro de sangue. Cheiro diferente. Não é cheiro de ódio. Cheiro diferente. Não é cheiro de contenda. Cheiro diferente. Esse parece o cheiro de Deus. E Samuel diz: manda ele entrar, deixa-me ver se é ele. Daqui a pouco o menino para lá na porta, pequeno, magrinho, ruivo, roupinha surrada, olho arregalado. Mas quando ele entra na presença do profeta, oh meu Deus, olha o tipo de gente que Deus chamou para entrar na presença do profeta. Quando ele entra na presença do profeta, o profeta dá um sorriso largo na casa de Jessé. O profeta diz assim: aleluia, glória a Deus. E quando ele disse aleluia, glória a Deus, Jessé quase cai da cadeira, porque estava um tanto tradicional e cético naquele culto. Então os filhos de Jessé olham para Samuel e diz: o que está acontecendo? E Jessé se resguarda de novo e toma posição de novo. E Jessé vai e ouve o sussurrar do Espírito: é esse o homem que eu amo, é esse o jovem que eu amo, é esse o menino que eu estou escolhendo, é este o jovem segundo o meu coração, é este que eu tenho propósitos a cumprir na vida dele, é este que eu vou guardar do ódio, é esse que eu vou guardar do pecado. É este que vai viver profundas e inesquecíveis experiências comigo, que enquanto a terra durar, suas experiências serão pregadas nos 4 cantos do mundo. E Davi ainda não tinha a revelação do que estava acontecendo naquele culto, o menino não estava entendendo. Ele vai e fala: me disseram que sou eu, mas eu nem sei do que se trata. E Jessé fala assim: passa meu filho, eu vim separar um rei, eu vim contrariar a lógica, eu vim escolher incapacitado, eu vim escolher doente, passa meu filho, eu vim escolher quem não tem recurso, passa meu filho, eu quero ungir a tua cabeça, passa meu filho. Oh, aleluia! Ei, glória, aleluia! E daqui a pouco o menino passa. Oh, meu Deus! E Deus o unge. E aquele menino que saía, quem sabe, às 4 da manhã. E já pensou se fosse neste frio de Chapecó? Como que esse menino saía para poder ir pastorear as ovelhas? Como que esse menino saía para trabalhar? Será que Jessé não iria poupar o menino? Era Deus treinando o menino, era Deus cuidando do menino, era Deus dando experiência para o menino, era Deus falando com o menino pelas suas madrugadas nas montanhas geladas. Ah, meu Deus, isso é tratamento de Deus. E Davi, quem sabe, cansado daquela vida, mesmo sendo tão novo, se engana quem pensa que jovem não cansa. Jovem cansa também, jovem esgota também, jovem fica saturado também, principalmente numa era neurótica como esta. Quando o profeta diz que um jovem está vivendo hoje, irmão Branham diz, com um alimento híbrido, com tudo hibridizado, o profeta diz, chegará o dia quando um jovem de 22 anos parecerá ter em sua estrutura, agora digo eu, emocional e física e tantas outras coisas, como que 50 anos de idade. E você tem jovens que estão completamente arrasados, mas quando você está arrasado, quando você chega no seu limite, ei!
profeta vem descendo. Ei, profeta vai visitar a tua casa. Ei, Deus está olhando para ti. Por isso Deus te trouxe aqui. E o menino que estava quase parando, quando a unção desceu sobre ele, pastor Daniel, no outro dia ele tinha que sair 4 da manhã, pastor Wilmer, quem sabe? Ele foi tão renovado, que no outro dia ao invés de ele levantar 4 da manhã, ele levantou 3:30, e ele disse: cadê a minha marmita, gente? O tempo de servo está acabando. O profeta visitou a minha casa, e o profeta não erra. O profeta diz que eu vou ser rei, a minha redenção se aproxima. E o menino levantou mais cedo, saiu correndo com a marmita, e foi correndo, e soltou as ovelhas, e soltou, e deu um tapa em uma, e brincou com a outra. E quem sabe, as ovelhinhas olhou e disse: meu pastor hoje está animado, está feliz, está avivado. O que está acontecendo com o meu pastor? E Davi batia nela e falava: vamos embora, gente, vamos embora. Nossa redenção se aproxima, vamos embora, vamos embora, vamos que vamos embora. Oh, aleluia! Mamãe é mais preocupada, ela escuta um barulho na porta, e então ela entra e diz assim: deixa eu ir lá no quarto de Davi. O que está acontecendo? Ela vai ver a cama vazia e diz: o que aconteceu com Davi? Saiu mais cedo hoje? Isso é ministério renovado, vida renovada, igreja renovada, levantando mais cedo e indo para a guerra. Só quem é crente aí dá glória a Deus, diga aleluia, seja marcado, tocado, renovado pela glória de Deus. E Davi vai mais cedo para o campo, e ele começa a ficar tão feliz. Eu vejo Davi subindo as montanhas, correndo, saltando. De vez em quando ele corre e bate uns pés no outro, parecendo aqueles cabritinhos saindo para aquela pastagem verdejante. O menino estava tão mudado, tão diferente. Como diz o pastor Oberi, alguns pais disseram: meu filho veio deste encontro e veio tão diferente. Ele chegou tão mudado. A minha filha foi para o encontro e não voltou grávida. A minha filha foi para o encontro e não andou beijando na boca. A minha filha foi para o encontro e não voltou revoltada com os pais. A minha filha foi para o encontro e voltou batizada com o Espírito Santo. Batizada. É isso que você veio fazer aqui, ser batizado com o Espírito Santo. Você não veio beijar na boca, você não veio fazer sexo. Batizados com o Espírito Santo. Deixa Deus operar, deixa Deus atuar, deixa Deus tocar, deixa Deus agitar. Ah, meu Deus! Primeiro o menino era colocado por último, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Assim é filho de Deus. Às vezes nada contribui, pai não contribui. Pai totalmente liberal, mãe totalmente liberal, não sabe discutir as coisas, discute na frente dos filhos. O pai não contribui, é programa obsceno dentro de casa. É até 2 horas da manhã na frente de uma internet. Não quer o filho ali, mas ele mesmo está com a cara metida ali. Tem tudo para essa menina dar errado, tem tudo para esse jovem dar errado. Mas eu digo, numa forte unção de Deus aqui, não vai dar errado. Ele é um Davi de Deus.
Olha como fica diferente o menino que encontra com Deus. Daquele dia em diante, tudo foi ficando diferente para o menino. Ele passa a subir mais alegre e descer mais alegre, sabendo que o seu sofrimento está limitado, tem dias contados. Ele passa a ir na igreja e cantar com mais alegria. Então ele, o dia de ir no culto, ele escreve um salmo e disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é culto de oração, vamos à casa do Senhor. Hoje é culto de pregação, vamos à casa do Senhor. Hoje é escola dominical, vamos à casa do Senhor. Esse é o resultado de quem encontra com Deus. Mas os problemas continuaram surgindo, mas agora ele já havia tido uma experiência com Deus. Você vai embora, os problemas continuarão do mesmo jeito, não se engane. Mas tu terás em teu favor uma experiência com Deus, um encontro com Deus. E não pense que Davi ele era mal entendido. Não pense que Davi ficava em último lugar só na casa dele. Do lado de fora também ele já estava sendo tratado tal como ele era tratado dentro de casa. A ponto de que, você leia isso depois, quando ele chega naquela batalha, quando ele vê Golias desafiando o povo de Deus, quando ele escuta os servos de Jonas, quando ele escuta Eliabe dizendo: o rei dará uma virgem, o rei isentará de impostos, o rei enriquecerá aquele que matar o incircunciso. Quando Davi escuta a proposta, Davi diz assim: eu posso me candidatar? A proposta é boa, eu acho ela bonita, a proposta é boa. Eu estou vivendo lá atrás daquelas montanhas mesmo, passando uma que só Deus sabe, e agora eu estou ouvindo dizer que o rei vai enriquecer quem mata Golias. Eu nunca tive nada a perder, e um detalhe, eu ainda tenho assim, diz o Senhor. É impossível eu morrer nas mãos de Golias, porque a palavra de profeta não falha. Um profeta já foi na minha casa e já me disse que eu sou o rei de Israel. A palavra tem que se cumprir. Eu posso entrar em tudo agora, mas eu vou entrar para vencer. Deus vai me resguardar. Olha as marcas da humilhação. Eliabe vai e faz só assim, ó. Olha as marcas da humilhação. Eu me encontrei nisto, e sei que você já se encontrou, e quem sabe você se encontra nisso hoje. Eliabe fez só assim, ó. E aí, a palavra de ajuda de Eliabe para Davi foi essa aqui, ó. Onde é que você deixou as poucas ovelhas que você tem no deserto para lobo comer? Em outras palavras, ele estava dizendo assim, ó: vai cuidar das suas ovelhinhas, senão o lobo ainda vai comer elas. Você está tratando de querer resolver um problema desse tamanho, quando você deixou as suas ovelhinhas lá sozinha? E se o lobo comer? Davi agora estava com plena confiança em Deus. Deus que cuida de mim, cuida das minhas ovelhas. Deus que cuida de mim, cuida da minha casa. O Deus que eu conheço, Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe agir, Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele é soberano. Ele tem as suas mãos sobre a minha vida. Davi olha e diz assim: me dá uma chance. Eu só preciso de uma chance. Não precisa me dar duas chances. Me dê uma chance, que eu vou provar quem eu sou. Ei, Deus te deu essa chance nessa noite. Prova quem você é. Você saiu para o encontro ouvindo isso, ó. É verdade, eu tenho certeza. Você saiu ouvindo isso, ó. Você está indo para o encontro para ir atrás de homem. Você está indo ao encontro para ir atrás de mulher. Eu sei como é que é esses encontros de jovem. Eu sei que você ouviu isso. Você está indo fazer o que no encontro, menina? Você está indo fazer o que no encontro, menino? E quem sabe você olhou e disse assim: me dá apenas uma chance.
Só mais esse encontro, só mais esse encontro, me dá essa chance, me dá essa chance, eu vou voltar mudado, eu vou voltar diferente. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas você encontra Davi sendo vitorioso, resolvendo aquele problema. Deus põe gente pequena às vezes para resolver grandes problemas. E se essa geração pequena, se essa geração nova, se essa geração às vezes humilhada, se eles começarem a clamar e dizer: Deus, dá-nos uma chance, Deus te colocará para resolver grandes problemas. Davi me encanta muito. Ali foi um homem batizado com o amor divino. Ali foi um homem batizado com a fé, com a virtude, com a ciência, com a temperança, com a paciência, com a piedade e com o amor fraternal. Um homem que sabia aplicar com severidade a justiça, mas sabia amar extremamente a misericórdia. Ali estava um homem que realmente, sua justiça não tinha limite, mas o seu amor era também ilimitado. E ali você encontra agora o grande rei Davi, passando por situações. Primeiro, ele não briga. Primeiro, ele não disputa. Primeiro, quando aparentemente ele está perdendo, ele não joga sujo, ele não joga por baixo, ele não calunia, ele não faz jogadas, ele não tem um espírito manchado com política, sua alma é limpa, ele foi batizado com a estatura do varão perfeito, ele está transbordando amor, não tem lugar para ódio, não tem lugar para malícia, não tem lugar para inveja. Ele não torce contra, somente a favor. E Deus lhe disse: tu serás rei. Mas logo aparece o seu algoz. E o seu algoz também era ungido por Deus. Seu algoz também era pregador ungido. Seu algoz também congregava na mesma igreja. Seu algoz também servia o mesmo Deus. E agora Davi fica: como eu vou agir com ele? Deus me diz que eu sou, ele está dizendo que eu não sou, como eu vou agir? E Deus olha e disse: Davi, eu exijo de ti uma autocrucificação. Eu exijo de ti uma renúncia. Não brigue, porque eu pelejarei por ti. Eu pelejarei por ti. Eu pelejarei por ti. Não arme, porque eu armarei para ti. Não fale, porque eu falarei para ti. Davi, tu pensas em matá-lo? Não mate, porque eu sei trabalhar. Tenho o meu dia e a minha hora, está tudo escrito nos meus projetos. Não manche a tua mão com o sangue do ungido de Deus. E agora Davi simplesmente começa a desviar-se de lanças. Um jovem segundo o coração de Deus. Aí vai a lança da prostituição, desvia-te. Um jovem segundo o coração de Deus. Aí vai a lança da soberba, desvia-te. Aí vai a lança do modismo, desvia-te. Aí já vai a lança do namoro sujo, desvia-te. Aí já vai a lança do dinheiro ilícito, desvia-te. Desvia-te, porque eu cuidarei de ti, diz o Senhor. Cuidarei dos teus passos. Mas sempre aparece alguém e interfere e entra no meio. E daqui a pouco Davi segue dando as suas lições e pregando, não com a sua capacidade intelectual, mas pregando com a sua vida. Agora ali está Davi pregando com a vida. E Davi sabe que
Saul está ferido na guerra, e Davi não esfrega as mãos e disse: graças a Deus, ele caiu. Graças a Deus, ele foi ferido. Graças a Deus, aquilo lá não deu certo na vida dela, não deu certo na vida dele. Davi não fez isso. Davi amava, e não era com amor fingido. Quando Davi viu Saul caindo na guerra, Davi fez isto: eu tenho um bom motivo para falar com Deus. Deus, tu sabes que mesmo Saul fazendo isso comigo, eu amo tanto, Senhor. Eu amo tanto, Senhor. Eu sei que mesmo tu dizendo que eu sou o rei no lugar dele, mas Deus, dê a ele vida longa, dê a ele largos dias de vida, dê a ele saúde. Este é o homem segundo o coração de Deus. Este é o homem que Deus pode confiar. Este é o homem agradecido. Este é o homem que não esquece do passado, mas bendiz a Deus pelas vitórias do passado. E agora eu vejo Davi se levantando, e daqui a pouco, me esqueci o nome, chega os servos amalequitas, e então eles dizem assim: Davi, o rei caiu na guerra. Eu tive o cuidado, Davi, fazendo média com Davi para conquistar Davi. Não precisa fazer média com ninguém. Deus conquista, Deus faz viver, Deus mata, Deus coloca, Deus tira, Deus sabe o que faz. Davi, Saul caiu ferido na guerra. Eu peguei a sua coroa e trouxe para ti, Davi. Eu peguei, alguém se lembra? Os braceletes, peguei o cinturão, peguei o que ele tinha, Davi, e trouxe para ti, Davi. Os olhos de Davi encheu de lágrimas e disse: como ele morreu? Conta para mim, como o meu amigo morreu. Conta para mim. Eu não estou acreditando. Eu não creio. Ele foi ungido. Eu não creio. Ele me abençoou. Eu não creio. Você ficou louco, Davi? Ele queria te matar. Eu ignoro isso. Eu prefiro preservar em minha memória a glória de Saul. Como que ele morreu? Ele estava ferido. De qualquer jeito ele iria morrer. Os filisteus vinham contra ele. Mas ele me disse assim: Davi, toda a minha força ainda está em mim. Quer dizer, amalequita, que havia possibilidade dele estar vivo. Quer dizer que houve possibilidade de você e mais uns dois, quem sabe, jogar ele em cima de um cavalo e voltar com ele? Do mesmo jeito que você escapou sem ele, você poderia ter escapado com ele. Deus sonda. Isso é Deus sondando. Sonda-me, ó Deus. Davi falava de experiências que ele tinha. Davi falava do que ele estava vivendo. E ele disse: sim, Saul, sim, Davi, eu ultrapassei com a minha espada, para que os filisteus não recebessem glória. Foi a ideia de Saul. Davi começa a chorar e diz assim: se você fez isso, você também é digno de morte. Davi amava a justiça. Você feriu o ungido do Senhor. E a Bíblia diz que homens vieram e mataram aquele amalequita. O transpassaram também com a espada, para então Jesus dizer assim: quem com ferro fere? Quem com ferro fere? Não tem só isso de gente aqui não. Quem com ferro fere? E Davi vai e manda matar aquele jovem. E Davi não usou ocasião
para sair propagandeando a derrota, propagandeando o fracasso, manchando vidas, desvalorizando seus irmãos, dilacerando a sua terra, expondo a sua mensagem, desvalorizando o seu Deus. Davi disse assim, ó: não apregoe isto, não noticieis essas coisas, fiqueis calados, fiqueis quietos, para que o mínimo de pessoas saibam deste assunto. Vamos cobrir a nudez uns dos outros, vamos salvar uns aos outros, vamos proteger uns aos outros. É isso, povo de Deus. Este é o espírito do homem segundo o coração de Deus. E daqui a pouco Davi olha para aquelas igrejas, e ele não olha com aquele ar pentecostal: eu agora vou assumir, eu agora vou gozar da riqueza, da terra, do palácio, das filhas de Sião, que Saul ornamentou, cuidou e manteve até agora. Não, ele não olhou com este olhar. Ele chegou para elas e disse: filhas de Sião, vamos prantear. Filhas de Sião, vamos jejuar, vamos prantear, porque o rei, o nosso rei morreu. E daqui a pouco, eles planteiam, eles choram, eles lamentam. E Davi começa a dizer: eras amabilíssimo para mim, Jonatas, que caiu na guerra, e Saul, teu pai, eram caríssimos para mim, tinham um sentido especial para mim, faziam parte da minha formação, faziam parte da minha história. Apostatou, mas não tem como negar, não tem como queimar a história. Amabilíssimos para mim. Princípios, pastores, irmãos, jovens, estamos perdendo pequenos princípios. Princípios que faz Deus descer, princípios que traz o céu, princípios que faz essa mensagem ser verdadeira, princípio que mostra Deus em nosso meio. E daqui a pouco, o homem era tão sensível, que ele preocupava até com o funeral, até com o enterro. Ele ficou assim, ó: meu Deus, o homem caiu na batalha, como um servo qualquer, ministério, vida cristã, testemunho arruinado. Meu Deus, será que ele tinha recurso para ser sepultado lá? Meu Pai, tenha misericórdia, meu coração está pesaroso, eu gostaria tanto de dar a ele um culto digno, pelo menos um sepultamento digno. E agora, como é que está a família dele? Este era o homem segundo o coração de Deus. E quem quiser ser um homem segundo o coração de Deus, vai ter que imitar o homem da Bíblia, que foi segundo o coração de Deus. Senão, não será segundo o coração de Deus. Porque Deus não quebra a sua palavra. E daqui a pouco ele fica preocupado. E se você olhar, segundo o livro de Samuel, capítulo 2, olha bem para você ver. Então viram os homens de Judá. Então vieram os homens de Judá, ungiram a Davi. Olha para você ver. Reis sobre a casa de Judá. Deram avisos a Davi dizendo: os homens, destaca isso aí, de Jabes Gileade, são os que sepultaram a Saul. Quando eles disseram isso, o homem tinha coração. O homem disse assim: alguém lembrou de enterrar o rei. Os homens de Jabes Gileade enterraram o rei. E disse-lhes, olha, então verso 5, enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade. Talvez alguém pudesse dizer: que é isso, Davi? Caiu na guerra,
Morreu, Davi. E daí? O homem queria te matar, não se preocupe com isso. Se morreu, foi Deus que o matou. Para que você vai compadecer dele se Deus não compadeceu? Por que você vai guardar ele se Deus não guardou? E aqui você logo encontra Davi mandando mensageiros, e eles disseram assim, em nome de Davi: benditos sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência ao vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Vocês serão abençoados, porque deram um enterro digno para Saul. Vocês serão abençoados, porque não deixou o corpo dele em cima da terra, para os urubus comer. Vocês serão abençoados por este gesto, enquanto vocês viverem, que a beneficência de Deus esteja sobre vós. E ele disse: esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, sede homens valentes, pois Saul vosso senhor é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre si. E agora Davi chega no reino. E como foi que ele chegou no reino? Sendo que um dia ele foi pastorzinho de ovelha, servo humilhado. Como ele se comportou quando foi glorificado? Recebeu a sua posição e o seu trono, sendo que ele já havia sido humilhado. Como num tempo remoto, violento, de ódio, olho por olho, dente por dente. É tempo de ódio, é tempo de violência. Era tempo em que matavam, cortavam a cabeça, transpassavam com a espada, sem dó, sem piedade. Como ser um homem segundo o coração de Deus, num tempo violento como aquele? Davi foi, no olho por olho, no dente por dente. Quando era tempo de cortar a cabeça e ultrapassar na espada, Davi conseguiu ser homem segundo o coração de Deus. E permaneceu justo, amando a misericórdia de Deus e sendo humilde. Vocês sabem, Isbosete, ele era filho de Saul. Isbosete foi levado por Abner até Hebrom, e lá fizeram Isbosete rei sobre Hebrom. Olha aí, a luta que teve com Saul, agora teria com o filho de Saul. Olha o problema indo de pai para filho. Cuidado, pai, problemas vão de pais para filhos. É como Abraão, mesmo na família de Abraão. Abraão, Gênesis 20, mentiu dizendo que Sara era sua irmã. E logo Isaac, o seu filho, mais para frente, mente diante do rei do Egito, dizendo assim: Rebeca é a minha irmã. E daqui a pouco o filho de Isaac, Jacó, o que ele fez? Mentiu dizendo que era Esaú. O problema vai de pais para filhos. E logo depois, a mentira de Jacó tomou seus 11 filhos e mentiram concernente a José, dizendo que José estava morto por leões, quando havia sido vendido por eles para o Egito. E agora, Saul queria dividir o reino, porque não queria Davi como rei. E agora o seu filho Isbosete foi levado a Hebrom e ungido rei, dividindo o reino de Israel, quando Davi deveria ser rei em todo Israel. Mas o homem era segundo o coração de Deus. Vamos lá matar Isbosete. Não faça isso. Eu não matei Saul. Eu não fui culpado do sangue de Saul. Serei culpado na vida de Isbosete. Deixa ele reinar em Hebrom. Não vá lá dividir a igreja de Hebrom, o reino de Hebrom. Não vá lá danificar Isbosete. Deixa Deus trabalhar com ele. Temos um Deus vivo, que anda, que vê, que age, que conhece todas as coisas. Pastor Bruno, isso é mensagem para jovem? Se houver um amanhã e um futuro,
eles serão o futuro dessa mensagem neste país. E daqui a pouco há sempre alguém querendo fazer média, mas que demônio, que desgraça, que coisa vinda do Hades. Sempre tem alguém para fazer média. Daqui a pouco Abner vai a Davi para voltar contra o seu rei Isbosete. E lá Jonatas, que havia tido o seu filho assassinado por Abner, Jonatas se irou no meio do caminho, encontrou com ele e o matou a Abner. O que Davi não fez? Davi não vingou o sangue do filho de, não vingou o sangue de Jonatas. Ele não fez isso, ou melhor, não vingou o filho de Azael, Jonatas, Davi, e mesmo amando a Jonatas. E daqui a pouco você vai e vê Isbosete deitado na sua casa. Leia sua Bíblia depois. Dormindo, meio-dia, diz a Bíblia. Enquanto ele dormia, os servos dele foram lá assim, ó, com a espada. E a Bíblia disse: o transpassaram na quinta costela, mataram dormindo. E a Bíblia diz: cortaram a cabeça dele. Foram fazer média para quem? Para o homem segundo o coração de Deus. Pegou a cabeça e falou assim: eu vou levar lá para Davi ver, que agora nós vamos devolver o reino para ele. Chegaram com a cabeça de Isbosete e disseram assim: aqui ó, pode ir lá tomar Hebron, está sem rei. Pode ir lá, porque a cabeça dele está na bandeja. Davi olhou e disse: meus irmãos, filhos do meu reino, vocês que creem no mesmo Deus e na mesma mensagem que eu creio, cortaram a cabeça de Isbosete para fazer média comigo. Ele olhou e disse assim: da mesma maneira que vocês mataram ele, vocês também têm que morrer. E chamaram os jovens, e os jovens resolveram o problema. Os jovens matou o amalequita que matou a Saul. Os jovens de Davi mataram aqueles dois servos de Isbosete que cortaram a cabeça de Isbosete. E os jovens dessa mensagem vai matar aqueles que ferem essa mensagem. Há demônios ferindo essa mensagem, há pecado ferindo essa mensagem, às vezes há adultério ferindo essa mensagem. Mas Deus escolheu essa geração eleita, a geração de Davi. Deus escolheu essa geração para matar, não uns aos outros, para matar o pecado, para matar espíritos sedutores, para matar o governo do mundo. Mas não para por aí, irmãos. Nós vamos caminhando aqui para o final. É tão bonito. Davi olha e diz: Saul morreu. A esperança era Isbosete para me usar de beneficência e misericórdia, e mostrar o quanto eu seria tolerante e amável com Saul, com Saul. Agora ele morreu também, mataram ele. E daqui a pouco Davi olha, e ele então diz assim: meu Deus, eu preciso só de uma oportunidade para provar quem eu sou. Mas como provar? O filho dele morreu, a casa dele morreu, os servos dele morreu. Não tem ninguém para me provar misericórdia. Como eu vou provar? Daqui a pouco ele lembra que Ziba serviu no reino de Saul. Ele diz: Ziba, vem aqui. Sim, meu senhor. És tu, Ziba, servo de Saul? Sim, teu servo. Saul é morto, agora eu sou teu servo. E daqui a pouco Davi diz assim: você conheceu tão intimamente a Saul, a casa, a família. Me dê algumas informações aqui. Você conhece alguém que tenha parentesco com Saul? Você conhece a viúva dele?
Será que ela não está passando privações? Você conhece algum, quem sabe algum filho dele com alguma concubina, alguma coisa assim? Quem sabe está humilhado, e filho de rei não pode ficar humilhado. Filho de rei não pode viver desolado. Filho de rei tem que ter assistência real. Não pode ser esquecido, tirado da história, por causa do fracasso e da derrota. Deve haver alguma consideração entre nós. Sempre existe os porém, né? Tem sim. Eu conheço um. Conhece? Oh, maravilha. Eu vou poder provar amor. Eu vou poder ajudar. Eu vou poder fazer alguma coisa. Graças a Deus. Tem, Davi. Mas eu não sei se você vai querer, porque ele, ninguém quis. Eu não sei se você vai estender as mãos, porque a ele ninguém quis. Eu não sei se você vai querer abençoá-lo, rei, porque a ele ninguém quis abençoá-lo. Ninguém quis abrir uma porta para ele. Ninguém quis abraçá-lo. Ninguém quis ampará-lo no seu sofrimento. Ei, tem um, mas talvez o senhor não conheça a história. Um dia Saul estava na guerra, e a sua mulher fugiu com esse menino no colo. Ele caiu, ficou aleijado dos pés e dos braços. Me conta mais. Ele foi excluído da sociedade, porque o defeituoso é tido como maldito. E então há uma cidade aqui de isolamento, há uma cidade aqui fechada, há uma cidade onde a gente exclui as pessoas do nosso companheirismo. E então ele foi mandado para lá, porque ele tem um defeito, quem sabe pessoal, ou moral, ou mesmo doutrinário. Mandamos ele para Lodebar. Mandamos ele para onde ele deveria ir. E Davi diz: a história está ficando boa. Eu gosto de quem não presta. Eu gosto de quem não serve. Eu gosto de quem não dá conta. Eu gosto dos defeituosos. É por isso que Deus nos ama. É por isso que Deus gosta de nós. Não tem ninguém melhor do que o outro aqui. Somos um povo defeituoso. Estamos arrastando. Então Davi olha e disse: Ziba, isso agora é uma inferência, mas combina com a Bíblia. Ziba, sabe de uma coisa? Ele está em Lodebar. Lá tem leprosos? Tem, rei. Não é bom a majestade lá, porque senão pode pegar lepra. Lá tem amaldiçoados? Tem, rei. Não é bom a santidade do rei lá, porque senão pode ser manchado. É um lugar de renegados. E Davi vai escutando a dramatização de Ziba, porque Ziba também era interesseiro e queria fazer média. E não queria abrir mão de tudo que já tinha alcançado. E então Davi olha e diz assim: espera um pouquinho. Ele sai, vai na sua recâmara, veste o seu manto, coloca a sua coroa, calça os seus sapatos, manda preparar a sua carruagem. E ele disse assim: Ziba, me ensine o caminho de Lodebar, porque eu vou descer a Lodebar. Mas Lodebar, rei, terra de humilhados, terra de renegados, terra de defeituosos. Logo em Lodebar, rei, prepare o carro, porque o rei vai descer a Lodebar. Deus vai descer a sua Lodebar, a sua humilhação. E de repente o rei desce até Lodebar.
E vamos dizer que o rei chegou na porta da casa de Mefibosete, e de repente alguém lhe informa: é ali que mora, é um aleijado, sim, ele mora ali no número 9. O rei chega lá, não tinha interfone, não tinha campainha, e o rei para bem na porta assim e diz assim: Mefibosete. Mefibosete treme lá dentro, porque ninguém procurava Mefibosete, porque ninguém batia na porta de Mefibosete, ninguém queria falar com Mefibosete. E Mefibosete estranha, porque a voz de quem falou com ele era diferente, não parecia a voz dos fracassados que havia em Lodebar, era uma voz firme, alta, parecia a voz de rei. Por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas, elas me ouvem, elas conhecem a minha voz, ainda que não esteja me vendo, elas conhecem a minha voz. Você estava num casebre, você estava, quem sabe, vivendo em uma Lodebar, mas um dia, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. O rei desceu a Lodebar e bateu na sua porta e gritou: Mefibosetes, 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 eu vim vos redimir, Mefibosete, eu vim vos levantar, eu vim vos restituir. Quando você abre a porta, sabe o que sucede? Quando você abre a porta, o rei olha, e lá vem aquele filho de Deus. Só olhava para baixo, complexo de inferioridade. Só se arrastava, todo ferido e esfolado. Lá vai ele. Quando ele chega do jeitinho que o crente tem que chegar perto do rei, com humildade. E Davi chora, e Davi diz: minha história só não foi fisicamente, foi espiritualmente e moralmente. Era assim que eu estava quando eu matei Urias e tomei a mulher dele, Betseba. Eu estive assim um dia, Deus compadeceu de mim, eu tenho que compadecer do meu irmão. Deus estendeu as mãos para mim, eu tenho que estender as mãos para o meu irmão. E Mefibosete tremia diante do rei, como nós trememos diante de Deus. E Mefibosete, com seu complexo de inferioridade, comia sempre embaixo, arrastava. E Mefibosete diz: sou eu, Mefibosete, teu servo rei. E o rei disse: não temas, Mefibosete, minha visita é de paz. Um dia Samuel me fez uma visita de paz. Eu estava humilhado como você, pelos meus irmãos e por todo Israel. E como eu estava humilhado, ele disse assim: ó, eu também compareci assim diante de Samuel, e você está comparecendo assim diante de mim. É assim mesmo que chega diante da majestade. Mas agora, chuta teu complexo, Mefibosete. Chuta a sua tristeza, Mefibosete. Não temas, Mefibosete. Não temas. Sabe por quê, Mefibosete? Eu usarei de beneficência e misericórdia para contigo. Em outras palavras, os olhos do Altíssimo, a misericórdia visitou a tua casa, Mefibosete. Irmão, isso aqui já deveria estar explodindo de glória, e de lágrimas, e de desespero. Com frio, sem frio, cansado, cedo ou tarde, isso aqui deve se tornar um vale de Jaboque. Lugar de encontro de Mefibosetes com o seu rei, com o seu Deus, com a sua restituição.
Oh Jesus, pega eles agora, pega os teus jovens agora, pega Mefibosete agora. Humildade em primeiro lugar. Não venha aqui todo com o narizinho empinado, não venha aqui todo mauricinho, não venha aqui todo metidinho, não. É cabeça baixa para encontrar o rei e receber a beneficência do rei. E quando você está do jeito de Mefibosete, Davi diz assim: agora eu vou usar beneficência para contigo. E daqui a pouco, Mefibosete, tão humilde, diz assim: Deus, linguagem figurativa, Deus, eu não sou merecedor dessa boa dádiva, eu não sou merecedor dessa mensagem, eu não sou merecedor deste profeta, eu não sou merecedor do teu reino. Deus, Senhor, sim, és tu, Mefibosete, és tu que eu quero, Mefibosete, és tu que eu quero, menina Mefibosete, és tu que eu quero. És tu que eu quero. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Vai intercedendo, obreiros. Deus vai fazer algo aqui nessa noite. Deus vai fazer algo aqui nessa noite. Deus vai tirar pessoas da boca do inferno nessa noite. Vai, vem. Vai glorificando e eu vou falando. Não perca o sentido da palavra. Lá vem o rei, e ele pede os seus servos: coloquem Mefibosete na minha carruagem, eu vou levar Mefibosete para a minha casa, ele vai comer na minha mesa. O altar está te esperando. Eu quero só os Mefibosetes. Eu quero quem está arrastando. Eu quero quem está humilhado. Eu quero quem está ferido. Só os Mefibosetes. Você vai comer na minha mesa. Você comia embaixo, você comia no chão, você arrastava, você morava num casebre. Você vai comer na minha mesa. Você vai comer na minha mesa. Você vai comer comida de rei. Te desafio a vir no altar agora. Te desafio a vir no altar agora. Ou se ajoelhe aí, entra no espírito. Levanta-te, Mefibosete, agora, arrastando. O rei está aqui. Você vai comer na mesa do rei. Oh, glória! Irmãs, coloque as mãos umas nas outras. Irmão, se tem um irmão do teu lado, coloque as mãos uns nos outros. Um ato de fé e coragem. A unção vai passando agora de um para o outro. A unção vai passando agora. O
batismo do Espírito Santo vai passando agora. O batismo de fogo vai passando agora. Deus vai te levantar dessa humilhação. Deus vai te levantar dessa Lodebar. Deus vai te tirar deste hospital de pestilência. Deus vai, Deus vai, Deus vai. Jovens de Passos, o altar vos esperam. O altar vos esperam. Faça valer a pena a sua viagem. O altar te espera. Pelo amor de Deus. Não vá embora sem ter uma experiência com Deus. O altar te espera. O altar te espera. O rei desceu a sua Lodebar. A sua Lodebar. Oh meu Deus, batiza essa moça, ela precisa desesperadamente, Senhor. Batiza este jovem, ele precisa desesperadamente, Senhor. Ela vai voltar para Manaus, vitoriosa. Ele vai voltar para Bahia, agraciado. Eles vão voltar para Passos, ungido, para João Pessoa, para Minas Gerais, aonde quer que seja, para Goiás. Eles vão voltar abençoados. Marca a vida deles, marca a vida deles, marca a nossa vida, marca a nossa vida. Irmã Eliana, leva a vitória para o pastor Amós. Leva essa unção, esse poder. Leva a cura, leva a estima, leva poder agora para ele. Intercede. Glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome. A honra é tua, a glória é tua, a majestade é tua, Senhor. Ó Deus, paira a coluna de fogo, batiza com as línguas de fogo, renova este jovem, dá experiências sobrenaturais. Me escute um minuto. Fique onde vocês estão, ninguém se levante. Me escute. Sabe para onde Mefimosete foi levado? Para a casa do rei. Escute mais isso. Sabe qual foi o decreto do rei? Mefimosete é aleijado. Provavelmente ele só anda atrasado. Ele não tem a mesma habilidade que os demais. Mas de hoje em diante vai sair um decreto. Ninguém vai pôr a mão num talher para comer, enquanto Mefimosete não chegar. Ei, tem gente melhor do que nós, capacidade intelectual e até espiritual melhor do que nós. Mas tem uma coisa, ninguém vai ir na frente uns dos outros. Sabe por quê? Sabe por quê?
porque o rei já deu o decreto: ninguém vai comer enquanto os meus Mefibosete não chegarem. Ninguém vai comer enquanto os meus aleijados não chegarem. Ore, 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 ore. Deus está esperando por ti, irmão Jairo, na mesa do rei, na mesa do rei, na mesa do rei. Igreja, entre em espírito, vai orando. Deus vai fazer coisas, Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui nessa noite. Deus vai impactar a tua vida. Cadê o irmão que vai cantar? Oh, aleluia, 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 aleluias. Aleluias. Tem muita gente que já sentou na mesa, mas está te esperando chegar. Nós estamos indo, aleijados, arrastando, humilhados. Nós estamos indo, nós estamos indo, nós estamos indo. Vai, vai. Você que veio doente, olha a cura jorrando. Humilhado, olha a cura jorrando. Veio sem dinheiro, sem saber onde ficava e o que comer. Olha a cura jorrando, jovem. Veio triste, olha a alegria passeando. Virou vale de Jaboque. Peniel, tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi mudada. O rei desceu a Lodebar. Chamou a Ziba, então lhe perguntou se Ezequiel existe alguém de Saul que eu possa ajudar. Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, ser fiel à sua casa enquanto existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor. Se chama Mefibosete, porém não pode andar, aleijado de seus pés, só consegue se arrastar. Davi pergunta a Ziba: fale mais deste homem, por favor me diga logo seu nome. Se chama Mefibosete, porém não pode andar, é aleijado de seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem pra comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei manda chamar. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um quem ninguém dá valor.
vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais quem ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, o adeus a Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, um adeus ao Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. Jesus manda te chamar.